A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia em Gênesis. Logo no início, no capítulo 1. Lê comigo, versículo 26 e 27, a princípio. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Graças a Deus. Deus não deixou a mulher fora da sua imagem, não. Atenção, irmãos, a imagem do homem, a semelhança de Deus, não é o corpo físico, mas Deus nos deu um corpo físico e tem que ser muito bem cuidado. E Jesus, quando veio ao mundo, a palavra, o verbo, quando veio, tomou um corpo como nós. Então nós já sabemos que o ser humano é um espírito, alma e corpo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Mas qual é a imagem de Deus? Às vezes o cristão se complica tanto na simplicidade, irmãos. Tanto na simplicidade. Deus é espírito, não é? Deus é espírito? Deus é espírito? Eu não queria mexer aqui agora na Bíblia, não é? Mas se você for em algumas outras partes, você entende isso com toda... Deus é espírito. Então eu não vejo Deus, ele é espírito. Se eu sou a semelhança dele, eu sou espírito. Então dentro do meu corpo tem o meu espírito. Nosso espírito é a verdadeira pessoa, o nosso espírito. Pois o nosso espírito é que sente, é que pensa, é de dentro dele que vem para a vida material as coisas, todas elas concernentes a tudo. Deus pensou: eu vou criar um universo, vou criar um planeta, vou criar a Terra. Nós pensamos. E Deus falou. Interessante que ele começou criando a luz, porque só havia trevas. Só havia trevas. Pessoal, e Deus disse: haja luz. Foi isso? Foi isso? E houve luz. Onde está todo o poder que Deus pôs em ação? A palavra. Onde está o teu poder? Pronto. Enquanto o ser humano não fizer essa descoberta, vai continuar nas trevas, vai continuar sofrendo, o diabo vai continuar enganando. Irmãos, a forma de falar, porque Jesus explica tudo na palavra. Ele diz que a boca fala do que o coração está cheio, o coração é o espírito. O nosso espírito tem que se encher de Deus, se encher do entendimento, do conhecimento. O ser humano é espírito, irmãos, antes de ser carne. Você vai poder cuidar do seu corpo com um entendimento que vem dentro do seu espírito, que é o seu coração. O homem natural seguia pelos sentidos naturais. Tudo que o homem natural vê é pelo olho físico. Então ele vive dentro das limitações físicas. Ele não consegue entrar no espiritual porque ele não conhece, mas ele já vive no espiritual, porque o ser humano é espiritual. Caramba, o diabo bota as doenças nas pessoas. E eu fico impressionada que as pessoas se convertem e não mudam o entendimento. Não saem do natural para entrar no espiritual. E aí acreditam nelas, pensam nelas, assumem-nas e confessam-nas. E daí elas se cristalizam. Elas criam raízes. Quando é que o cristão vai entender, irmãos? Você se converteu. Você teve os seus olhos espirituais abertos. Talvez eu volte aqui. Mas nós vamos falar da semelhança do ser humano com Deus. Irmãos, a cegueira espiritual é tão grande que os pecadores que não têm Jesus se encontram às vezes,
porque visitam cultos, porque ouviram alguma coisa, ou porque já leram as letras da Bíblia. Oh, meu companheiro, oh, fulano, querido, há quanto tempo, oh, varão, oh, homem, oh, a semelhança de Deus. Deus te fez a semelhança dele. Não, irmãos, o homem natural, ele é a semelhança de Adão. Semelhança de um pecador separado de Deus. Quando aceita Jesus, ele passa pela porta da salvação. Jesus diz em João 10, 9. Anota, mas não mexe na sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Para e pensa, se Jesus é o verbo, a palavra, e esta palavra na Bíblia Sagrada é Jesus, então eu tenho de entrar pela palavra buscando o quê? Conhecer a Deus. As pessoas querem conhecer a Deus por uma visão, através de Dona Maria, não sei das quantas, Não, meu irmão, é na palavra. O que está na palavra é Deus falando. Porque o cristão não valoriza mais isso, irmãos? Às vezes é um pedacinho de um versículo que vai iluminar o entendimento e vai fazer aquela pessoa tomar posse ou receber aquela bênção, aquela cura. Aquele entendimento que vai lhe fazer mudar o comportamento, mudar a forma de pensar. Vou contar meu caso, por quê? Minha família não tinha Jesus, era idólatra. Coisa séria, adorar a imagem de escultura, conversar com a imagem. Aí a Bíblia vem e diz que a imagem tem olho e não vê, tem boca e não fala. Aí o Jeremias diz que dentro dela não tem espírito. Isaías diz que o ser humano pega lá uma madeira, corta uma árvore, esculpe uma figura de homem ou de mulher e depois dobra os joelhos e ora, faz as suas orações. E Deus ele condena isso veementemente. Por quê? Porque Deus não mandou fazer nada disso. Pelo contrário, ele deixa claro na Bíblia que ele é espírito, mas que Jesus tomou um corpo igual ao nosso. E Jesus viveu aqui na terra dentro dos limites de um corpo humano. Teve fome, teve sede, sentiu frio, adormeceu, teve sono. E aí chega um momento que ele diz assim: seja meu imitador. Aí eu tenho que entender que eu sou a semelhança dele e eu tenho de imitá-lo. As pessoas imitam o artista, imitam o modismo de linguagem do mundo. Verdade, meu. Ah, todo mundo fala assim. Ah, todo mundo pensa assim. Ah, todo mundo tem isso. Ah, isso está atacando todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi tirado das trevas, foi iluminado no conhecimento, ou deveria estar buscando a iluminação, para desfrutar do que Deus tem para você. Irmão, o ser humano não sofre por acaso. E o que me dói é que as pessoas entram na igreja, muitas, e não dão atenção à palavra de Deus, irmãos. São tantos ensinamentos religiosos tortos, são tantos ensinamentos religiosos enganosos, e o diabo se aproveita tanto, que as pessoas se enchem disso e não desfrutam de qualidade de vida, paz, confiança, segurança, saúde, bênçãos. Agora, tudo isso, é claro, implica em responsabilidade séria. Sou filho de Deus, então se eu sou filho, sou semelhante a meu pai. Pelo que se sabe hoje pela ciência, o filho tem o DNA do pai. Acho até engraçado, né? Porque quando a criança nasce, pessoal, é muito engraçado. Bebê, né? Mas o pessoal, é a cara do pai. Fala, espera tomar forma. Espera. Aí vem outro que agradar, é a cara da mamãe. Só porque, gente, todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca, glória a Deus. Deixa tomar forma para saber, mas fica essa, não é? Essa puxação, puxa de um lado, puxa do outro, né?
É igualzinho o Pai. Espera. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Deus tem todo o poder. Deus domina. Interessante que ele disse aqui, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem. Jesus está falando de coisas físicas. Sim. Adão não havia ainda caído no pecado para compreender o campo espiritual. Jesus, quando ensinou a parábola do semeador, a primeira semente que o semeador lança, ela cai à beira do caminho, chão batido. Não é o caminho da semente. O caminho da semente é terra fofa. Sabe aquilo que na agricultura é chamado de canteiro? Canteiro. Aquilo ali é o caminho da semente, porque a terra está fofinha para receber a semente. À beira do caminho é que o semeador anda no chão duro, terra batida. A semente caiu ali, ficou exposta. As aves do céu vieram e comeram. Jesus diz que essas aves são quem mesmo? Está vendo, irmãos? Como o cristão não procura conhecer o mundo espiritual. Jesus disse: aqui caiu à beira do caminho, vem o diabo e apanha aquela semente. Jesus usou a figura da ave do céu para explicar que os demônios voam, andam pelos ares, procurando alguma coisa para devorar. Se liga, porque isso é a sabedoria de Deus. Vai comigo em Lucas 8. Versículo 11 e o versículo 12, bem devagarinho. Vamos juntos? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, os que ouvem, o diabo, para que não se salvem crendo. Tá vendo? Olha só. Aqui caiu à beira do caminho, as aves vieram e comer. É isso que está escrito? A ave vem... pastor, Jesus está falando de passarinho. Não, mas ele está falando de espíritos dos ares. Pastor, eu quero entender bem. Irmãos, o mal não ataca por acaso. Em Provérbios, o Espírito Santo diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Que a maldição sem causa não virá. Ninguém cai na miséria por acaso. Existe uma base para a prosperidade. Ninguém é atacado por uma doença repentinamente por acaso. Ninguém aparece com seu corpo destruído por acaso. Pastor, irmãos, eu acho interessante que as pessoas seguem pensamentos e conceitos religiosos. Todo mundo quer milagre. Mas poucos querem aprender como receber esses milagres. Poucos querem aprender a conhecer a Deus de verdade, a fim de serem semelhantes a Ele. Como é que eu posso ser semelhante a Deus se eu vivo num corpo de carne, se eu estou aqui na terra, no meio de tantos pecados, de tantos pecadores, se eu estou... A Bíblia diz que Jesus se tornou um ser humano como nós, e nós sabemos que sim, tomou um corpo de carne, tinha ossos, tinha sangue, tanto que ele derramou seu sangue puro para lavar pecados. Mas diz que ele nunca pecou,
nem nos seus lábios nunca se achou engano. Jesus nunca falou uma palavra impensada, nem por acaso. Ele sabia o que ele falava. Maldição sem causa não encontra pouso. Pode ser a pessoa mais santa da face da terra. Ela deu alguma causa, ela deu algum espaço. Que isso? As pessoas se preocupam muito. Algumas pessoas são muito inocentes quando se convertem, vêm pessoas manifestadas com demônio. Ih, cruz credo, ai, graças a Deus, nunca manifestei, não tenho demônio. Nunca tive. Não tem um ser humano sobre a face da terra, sem Jesus, que não sofra influência de espíritos dos ares. Quando você não tinha Jesus, você nunca teve pensamentos de lembrança de alguma coisa que te deu raiva e vontade de fazer alguma coisa com alguém? Por que teus pensamentos falavam tão alto? Que mexeram com os teus ânimos? Porque houve um fato. Esse fato deixou um cenário. Esse cenário, esse momento que você viveu, te causou dor na alma, no espírito. E essa lembrança ainda mexe contigo. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas lá atrás você era assim. Quem você acha que atormenta pensamentos para fazer uma pessoa cometer uma loucura? Crimes premeditados. Crimes dolosos. Quem você acha que atormenta os pensamentos? Traz o cenário. Você acha que o diabo não tem os cenários guardadinhos com ele? Para trazer na memória e fortificar aquilo ali? Pessoal, tem cristão que não aprende a guardar seus pensamentos. Se nós somos a semelhança de Deus, podemos ter algum pensamento ruim na cabeça? Não. Mas o cristão não aprende a se conservar, caramba. Tem gente que guarda cenários de infância. Depois fica com o coração. Eu sofri tanto. Eu sofri tanto. Você não sabe, quando eu era criança, sabe? Meu pai me batia muito. Você sabe? Minha mãe ligava pra mim. Meus irmãos, tudo era pra eles. Aí se converte. É uma comédia. Se converte. Chega sexta-feira, fogo no capeta. Queima Jesus. Queima maus pensamentos. Queima Jesus. Queima Jesus. Aí, tá bom. Vamos orar. Libera perdão. Oh, Senhor, sofri tanto. Meu pai me maltratou tanto. Mas eu perdoo, tá, Senhor? Perdoo. Senhor, tô perdoando, Senhor. Puxa vida, mas Senhor, tudo era para meus irmãos. Mas eles estão perdoados também. Também estão perdoados. Passa um tempinho, vai escutando. Um dos irmãos liga, conversa, passa um zap. Está perdoado. E aí vem uma tarde chuvosa. Tá de folga. Vai para a janela, olha a chuva. Aí lembra de um dia chuvoso na infância. Aí lembra que levou um soco do irmão. Daqui a pouco tá chorando. Foi tão infeliz. Aí começa, aí já vem a lembrança do pai. Aí já lembra da sua que o pai deu. Aí senta no sofá desolado. Aí pega a Bíblia para ler, não consegue ler, chora. Aí vai orar, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, Senhor, que eu sou, Senhor, eu não sou mal, Senhor, mas eu sofri tanto. Vem para o culto na sexta-feira. Fogo no diabo, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Aí vem outro culto, põe as mãos no seu coração. Libera perdão. Senhor, eu perdoo meus irmãos. Mas já tinha perdoado lá atrás. Senhor,
Meu pai também está perdoado, Senhor, mas eu sofri tanto. Está perdoado, Senhor. Até o próximo dia chuvoso. Cadê a semelhança de Deus? Cadê a semelhança de Deus? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.